Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Estamos um pouco atrasados hoje para iniciar o culto, em função da questão técnica. A internet está oscilando. Em função disso, nós não teremos a transmissão online do culto hoje e vamos procurar gravar o culto para que depois a gente possa postar no YouTube. Então, peço a compreensão. O pessoal de casa vai ver depois, né? Então, nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por estarmos aqui reunidos nesse culto de oração, que Deus possa ouvir as nossas orações, que ela possa chegar diante do trono de Deus e Ele possa responder conforme a vontade dEle. Então nós vamos orar nesse momento. Pai querido, nós estamos aqui diante do Senhor, diante do Teu povo, para poder cultuá-lo, para poder, ó Deus, colocar diante do Senhor as nossas petições. Sabemos, ó Pai, que o Senhor nos ouve quando nós o buscamos com todo o nosso coração, ó Pai, e que esse culto, que seja um culto, ó Pai, de entrega, um culto de renovo, um culto de reconhecimento do Teu grande poder, ó Pai. Nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, devemos invocar o Senhor, devemos colocar diante do Senhor toda a nossa ansiedade e preocupação, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor está sempre cuidando de nós, ó Pai. Abençoe cada vida que veio aqui nesse culto e aquelas pessoas que acompanharão o culto depois, que o Senhor possa abençoá-los também. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Em pé nós vamos louvar a Deus com o hino, convidar o pessoal da equipe de louvor que possa nos abençoar aqui com o hino. Logo após teremos alguns recados, alguns avisos para passar à igreja. Podemos permanecer em pé mesmo. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos, amém? Vamos louvar o Senhor, então, com o hino do cantor cristão 274, que tem por título Coro Santo, amém? Glória, glória, os anjos cantam lá. E nós vamos cantar glória aqui também, porque um dia cantaremos junto com os anjos, amém? Aleluias. Irmãos, pode sentar. Antes de orarmos, nós temos aqui alguns recados para passar à igreja.
Antes, primeiro deles, estamos em reforma, graças a Deus estamos concluindo aí o estacionamento, já foi concluído semana passada, falta apenas a pintura e hoje nós concluímos aqui a parte do corredor, colocamos tijolo vazado, nas salinhas que não tinha ventilação também conseguimos colocar. Agora falta a etapa da quadra de esporte, que é colocar tela, nós vamos colocar umas redes ali para proteger e depois o portão eletrônico. Nós pedimos que a igreja ore, e contribua e participe, que assim a gente vai conseguir, se Deus permitir. Dia 15 de novembro nós temos o Dia da Família, que sempre fazemos antes da pandemia, nós fazíamos fora da igreja, nós vamos procurar fazer na igreja esse Dia da Família. Teremos aí um momento especial, vamos poder, se Deus permitir, inaugurar a quadra de esporte ali com o pessoal que joga bola, e assim vamos trabalhando. Eu agradeço os irmãos que têm orado e que têm também contribuído e participado. Outro recado, nós temos o nosso culto de oração todas quarta-feiras, 20 horas. Convidamos você que vai acompanhar o culto depois aí pelo YouTube, que participe também. Tem uma reunião de intercessão toda terça-feira às 14 horas. E a EBD tem sido grande bênção poder ver ali os professores se esmerando e empenhando em trabalhar aí para poder trazer a palavra de Deus. Todo domingo, 9h30. Depois temos o culto de manhã e o culto da noite também. Domingo que vem, próximo domingo agora, teremos o culto de ceia. Então vocês estão convidados a participar desse culto no próximo domingo, que é o culto de ceia. E outro recado é sobre o nosso ponto de pregação lá em Areias, lá próximo de Rio Branco do Sul. Se você ainda não conhece lá o nosso ponto de pregação e queira participar da Caravana da Fé, converse comigo que nós vamos colocar você nessa caravana para poder participar também ali na próxima, amanhã, 8 horas da noite. Nós saímos aqui sempre 7 horas da noite. Então, cada semana tem ido um grupo diferente ali para poder participar desse momento especial na vida da igreja. E a ideia, no futuro, é termos ali um ponto de pregação, uma congregação. Amém, irmãos? Que bênção, né? Então, nós vamos agora, mais uma vez, louvar a Deus com mais um cântico, ao orarmos, Senhor. E logo após esse cântico, nós vamos compartilhar aqui com a igreja os motivos de oração que chegaram. Hoje à tarde chegaram alguns motivos e algumas pessoas também já colocaram aqui há pouco os seus motivos de oração. Vamos louvar a Deus com esse cântico, ao orarmos, Senhor. Vamos mais uma vez nos colocar em pé. Depois nós vamos aí compartilhar os motivos de oração. Venha encher-nos com teu amor.
Amém? Tem alguns motivos que chegaram aqui de oração, e muitos motivos iguais aqui, pedindo oração pelo nosso país, mas eu vou aqui colocar para a igreja. Aqui a nossa irmã Helena Flores, o único pedido é que Deus sare a nossa terra, traga a verdade à tona e faça prevalecer a sua justiça. O Hélio pede oração por sua família e pela nação brasileira. A Michele agradece a Deus todos os dias por sua saúde e de sua família. A Rosângela agradece por toda a sorte de bênçãos e cuidado. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a todos. A nossa irmã Solange pede oração aqui pela Cristina Meira, que está com câncer no intestino, fígado e pulmão. Então vamos continuar orando pela Cristina Meira. A Jucinéia de Londrina agradece a Deus pelo carinho e cuidado que Ele tem por ela e pela sua família. Deus é bom o tempo todo. Nossa irmã Elis pede oração pelo nosso país, que Deus nos proteja e nos livre do mal e que permaneçamos firmes na fé em Deus. A Caroline pede que a igreja esteja orando pelo Brasil. E temos aqui também o pedido da oração aqui da nossa irmã Kátia, agradecimento pelas misericórdias do Senhor em nossas vidas, oração pela paz, ordem e respeito em nosso país e pela sua cura do transtorno de ansiedade e pré-diabetes, pela saúde de Beatriz no Isari. Eu agradeço a Deus pela provisão, pelo cuidado que Ele tem nos dado, como família, como igreja. Agradeço a Deus pelas reformas que nós temos feito aqui, porque Ele tem nos ajudado e graças a Ele nós temos concluído essas reformas. E peço os irmãos orem pelas famílias da igreja, ore também pelo ponto de pregação lá em Areias, que Deus confirme, se Deus permitir, ano que vem nós tenhamos lá uma congregação, começar aos poucos, né? Não sabemos quanto tempo mais, mas o nosso desejo é que tenhamos uma congregação ali da Igreja Batista do Boa Vista. E também pedir aí a oração pela capelania prisional, que Deus abençoe o pessoal que tem trabalhado ali na conferência dos materiais. E, em especial, irmãos, eu quero ler um texto que eu recebi hoje, eu achei bem oportuno, porque hoje tem muitas pessoas que estão indignadas com o que está acontecendo com o nosso país, né? Eu sei que 50% da população votou no Lula e outros 50% menos um votou no Bolsonaro, e isso causou uma indignação muito grande, uma revolta muito grande. E eu creio e biblicamente falando, a Bíblia não nos dá direito de fazer protesto como está sendo realizado hoje no Brasil. Nós não encontramos nenhum texto bíblico em que você encontra lá um servo de Deus levantando a bandeira, protestando contra o rei, contra a organização. O que nós podemos perceber é que eles oram, eles pedem a direção de Deus. E eu recebi esse texto hoje à tarde do pastor Gary, achei bem interessante, que é de John MacArthur. Ele coloca assim: a política não traz nenhum impacto no reino de Deus, seja no nosso país ou em outro qualquer. Lembre-se que Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Podemos ter uma preferência por um presidente, parlamentar ou alguém, mas no fim, nada da política mudará a eternidade de ninguém, senão o Evangelho, e nisso é que o cristão deve focar. O Evangelho é que deve ser a sua paixão. A Bíblia é a nossa constituição. É uma frase bem interessante, né? A política não muda o reino de Deus. Nós fazemos parte de uma nação onde tem um governante, e conforme diz Romanos capítulo 13, se esse governante ele vai assumir agora, vai ser pela ordem de Deus. O texto de Romanos 13 diz que toda autoridade, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, ou seja, autorizadas por Deus. Então devemos orar pelo presidente Lula, que ele consiga realizar aquele plano de governo, e se houver comunismo, se houver perseguição, a Bíblia fala que o mundo jaz o maligno.
E com certeza o mundo não vai melhorar. Essa é o que a Bíblia coloca. Estamos caminhando para o final. E nós não seremos pegos de surpresa como cristãos. Tem pessoas que pensam que o mundo vai melhorar. Não vai. A tendência é piorar. E se você quer viver piamente em Cristo Jesus, a Bíblia fala em Timóteo que nós seremos perseguidos. Então, se houver perseguição, a igreja vai se alegrar. Devemos nos alegrar pela perseguição. A Bíblia fala: bem-aventurados sois quando foram perseguidos por causa de quem? Do nome de Jesus. Então, nós temos que viver alegre no Senhor. O nosso reino não é desse mundo. Somos uma nação dentro de uma nação. Se Cristo voltar hoje, Ele vai levar a nação dele, os escolhidos dele, em todas as nações, povos e línguas. Então nós devemos orar para que Deus nos dê a paz, diante de tudo isso que está acontecendo, e orar para que mais vidas se acheguem ao Senhor. Reconheça o Cristo como Salvador pessoal. Então a minha indignação, na verdade, é por ver pessoas que conhecem a palavra ficando indignado e levantando bandeira de protesto e indo em passeata. Eu não vejo respaldo bíblico para isso. Temos que orar, interceder para que Deus esteja agindo e a justiça de Deus vai prevalecer. Um outro texto que eu li essa semana para uma pessoa que estava muito triste com o que aconteceu, não é o tema da mensagem ainda, pastor Mauro que vai pregar, tá? Mas essa passagem deixou também, acalma o nosso coração, que diz: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. A nossa verdade deve ser a palavra de Deus, e conhecereis a verdade nos libertará. E diz o texto aqui: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa daquele que leva a cabo os seus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Então a impaciência nos leva a ficar enfermos e não leva para fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento. Você pode, no seu lugar aí, ajoelhado ou sentado, interceder por esse motivo de oração, pelo seu motivo também. Depois faremos aqui um círculo onde nós vamos ter mais algumas orações. Por estarmos aqui, ó Deus, reunidos como igreja e podendo colocar diante do Senhor os nossos motivos de oração, agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Espírito Santo, Deus, é que intercede por nós com palavras, ó Deus, com gemidos inexprimíveis. E, ó Pai, Ele que leva as nossas orações diante do Senhor, porque o Senhor conhece a intenção do Espírito, ó Pai. Que o Senhor possa, nessa noite, ouvir os nossos motivos, os nossos clamores, ó Pai,
a nossa indignação, ó Deus. Muitos estão hoje tristes, ó Pai, pelo que aconteceu, mas que o Senhor possa colocar no nosso coração, ó Deus, a certeza de que o nosso reino não é deste mundo, em que esperamos no Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar cada família nessa noite, cada pessoa, ó Pai, que está passando por dificuldade, seja na área de saúde, ó Deus, seja na área financeira, relacional. Que o Senhor possa, ó Deus, visitar com sua mão curadora, restauradora, ó Pai. Abençoe esse culto, abençoe a mensagem que ouviremos daqui a pouco, ó Pai. Nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos mais uma vez nos reunir aqui na frente, como sempre fazemos. Fazer um círculo aqui. Depois teremos mais um hino antes da mensagem. Está ficando apertado aqui, né? Pode chegar aqui, mano. Amém. Eu pedi para que nosso irmão Antônio Geraldo nos leve a Deus em oração nesse momento. Depois eu termino com a última oração, tá bom? Tem mais alguém com algum outro pedido aqui que não foi mencionado, queira compartilhar nesse momento? Sua tia? Sim, a sua tia. Como é que é o nome dela? Aparecida. Então vamos lembrar da Aparecida, que está com barriga d'água, que Deus possa intervir nessa situação também, né? Pedir ao irmão Antônio Geraldo nos levar a Deus em oração. Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um glorioso dia. O Senhor está dando de vida a mim e a todos que estão aqui. Obrigado, Pai, por esse privilégio de mais um dia estar unido em família, na nossa família espiritual, aqui todo mundo, Pai, para ouvir a vossa mensagem de hoje, que o Espírito Santo toca no nosso coração, as mensagens, nossos louvores, dê a sabedoria, coloque na boca do pregador, Pai, a mensagem que o Senhor vai ministrar, que vai dar a mensagem para nós, que nós possamos entender e viver nela, Pai. Sabemos que o Senhor tem ouvido, ouve o nosso pedido, as nossas orações, o nosso clamor que nós fazemos aqui e acreditamos, Pai, que o Senhor tem um propósito para tudo, o propósito para esses acontecimentos que aconteceu na nossa nação, que o nosso povo entenda que para tudo tem um propósito, Pai amado, que as pessoas entendam que só o Senhor é o Senhor da nação, o nosso Pai Todo-Poderoso. Abençoa, Senhor, o nosso culto. Muito obrigado por esse dia glorioso que nós estamos unidos aqui. Eu agradeço em nome de Jesus, Pai amado. Amém. Ainda na tua presença, ó Deus, nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor nos ouve, ó Deus, quando nós o buscamos com todo o nosso coração. E, ó Pai, colocamos diante do Senhor cada motivo que foi aqui apresentado nessa noite, ó Pai. Em especial, mais uma vez, pedimos pela Cristina Meira, que está, ó Deus, com câncer em várias áreas do seu corpo, ó Pai. Nós cremos que o Senhor pode realizar um milagre profundo na vida dela, ó Pai. E também, ó Deus, cremos que o Senhor pode sarar, pode curar, ó Deus, pode restabelecer a vida dela de forma plena, ó Pai. Abençoe a vida dela, ó Deus, acalme o coração dela e também dos familiares, ó Deus. Pedimos isso no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pedimos também pela Cida, pela Aparecida, que está com essa enfermidade, ó Deus, tão grave, que o Senhor possa também curá-la, colocar as suas mãos curadoras sobre a vida dela, Pai. Cremos, assim como Cristo, quando curava, dizia que a tua fé te curou, a tua fé te salvou, que possamos exercer a nossa fé, não somente nessa questão da saúde, mas também em outras questões que nos colocam, Deus, muitas vezes em ansiedade, ó Deus, em
impacientes, ó Pai, que possamos exercitar a nossa fé que temos no Senhor, ó Pai. Pedimos também pela Kátia, nessa enfermidade que ela tem, ó Deus, constantemente falado, ó Pai, que o Senhor possa ajudá-la nesse momento também, ó Pai. Pedimos por todos que estão aqui nesta noite, ó Deus, buscando o Senhor, buscando, ó Pai, uma resposta do Senhor, ó Pai. Pedimos também, abençoe esse momento de mensagem, que o Senhor possa usar o teu servo de forma poderosa, ele possa trazer uma palavra vinda do Senhor para as nossas mentes e corações, ó Pai. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, irmãos. Vamos para os nossos lugares, nós vamos louvar a Deus com mais um hino. Nesse momento, pedir aos irmãos do louvor. Enquanto nós cantamos, se você veio preparado para dedicar a Deus o seu dízimo, a sua oferta ou sua promessa de fé, enquanto nós cantamos, todos, se possível, se coloquem em pé, nós vamos louvar a Deus com esse hino e você pode também participar com a sua contribuição nessa noite. Logo após esse hino, o pastor Mauro estará com a palavra dessa noite. Amém. Vamos cantar então o hino 295, Tudo Entregarei. Amém, aleluia. É um hino bem conhecido, irmãos, vamos cantar forte para o Senhor, amém? Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sem
Glórias a Deus. Que bom, né? Podemos cantar e expressar gratidão a Deus. O nosso candidato vencido é Jesus Cristo. Amém? Diante de todas as circunstâncias que estamos vivendo, quero dizer para você hoje o título da nossa mensagem: a esperança além da crise. Amém? Independente de qualquer coisa, nós já somos vencedores, porque o nosso partido é no céu. Partido de Jesus Cristo. E ele já é eleito, né? É eleito. Então, nós brincamos assim, mas infelizmente a gente fica um pouco. Mas Deus é Deus. Amém? Quero falar com os irmãos aqui. Quero ler 2 versos do Salmo 33, para que a gente possa fazer algumas perguntas e estarmos pensando e motivados ainda mais com Jesus. Salmo 33, versos 18 e 19, diz lá: os olhos do Senhor, porém, estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu constante amor. E aí no verso 19, para livrar-os da morte e para os conservar vivos na fome. Aplica, Senhor, essa verdade do Salmo, quando o salmista deixou esse legado tão maravilhoso para que nós hoje desfrutássemos disso tudo. Fica conosco e derrama da tua graça. É o que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Diante de tantas coisas, perguntaríamos: onde está Deus diante de tudo isso que está acontecendo? Injustiça, justiça, não sei o quê. As pestes, as guerras, a pandemia, as coisas. O que a Bíblia diz? Trata-se de um sinal do fim do mundo? Dos tempos é. Mas veja só, a Bíblia no Salmo 65, 2, dá uma pequena resposta para nós. Ó tu que ouves as orações, a ti virão todos os homens. Então, diante de tudo, é só Deus mesmo. Só o Senhor. Podemos afirmar que Deus não é autor da doença, Ele não é originador do sofrimento, nem das angústias e sofrimentos. E Deus, e a Bíblia registra lá no livro de Gênesis, 1º capítulo, diz que no final da semana da criação, Deus criou para o mundo e disse que era muito bom. Olhou para o mundo e disse: era muito bom. E vendo que era bom, fez o homem. Deus criou tudo perfeito, tudo harmonizado, né? O jardim do Éden, tal, depois logo em seguida, né? O pecado, que é o intruso no nosso meio, ele nos invadiu e tomou parte das nossas coisas, né? Nosso planeta, ele tomou, invadiu o nosso planeta, e por meio de um ser angelical, veja só como que é a astúcia, né? Chamado Lúcifer, tomou posse das coisas que... Os seres foram dotados de liberdade e de escolhas. Ainda bem, né? Se o amor não existisse, a vida teria pouco e nenhum significado. A Bíblia chama o diabo de mentiroso, pai da mentira. Apocalipse 12, 19 diz: aquele que engana o mundo. E estamos tendo aí umas evidências muito claras disso tudo, né? Mas, e a gente observa que
Agora, com tudo isso, com que facilidade que ele induziu lá nossos irmãos lá, né? Adão e Eva. Quando a gente começa a ver essas coisas que estão acontecendo agora, aí a gente percebe quanto que esse anjo de luz chegou, era uma pessoa representativa, significativa, vamos dizer assim, né? Chegou, não, que nada, você não dá nada não, cara. E aí, o tal do não dá nada, né? Mas Adão e Eva abriram uma porta para doença, sofrimento, agonia, miséria, enfermidade, e Deus não queria isso. E a essência do pecado é separação de Deus, né? Que vem a angústia, vem a tristeza, tá? Eu não sei, mas talvez muitos cristãos aí estão erguendo bandeira, e que Deus é esse e tal, tá? Não sei, pode ser que estejam até duvidando que Deus existe. O pecado é a divisão entre o homem e Deus, e o profeta Isaías reafirma isso lá no capítulo 59, 1 e 2. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, texto bem categórico ali, né? No 6:23, depois o 3:23. Pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Aí fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nem tudo está perdido e tudo está nas mãos do Senhor. Então nós somos convocados, e acho que mais do que nunca nesse tempo, né, meus irmãos, a ter uma vida. E o pastor fez uma menção ali, que a Bíblia não tem menção nenhuma de que quem faz rebelião e greve é o pai da mentira, né? Nós temos que orar. As coisas que aconteceram no passado, quando o povo era sacrificado, e Deus sempre permitia que reis maus, né, faziam. Qual era a alternativa do povo? Orar e se humilhar. E Deus sempre levantava alguém com um pouco mais de coragem para... A gente vai observar aí muitos heróis, né? Camarada como Neemias, que chegou lá, não se conformou com tudo caído, falou, não, negativo. Quando ele tomou informações lá, vamos reconstruir isso aqui, mas na palavra de Deus. Arregimentou aquela gente, construiu, e Esdras, que era o sacerdote, conseguiu ministrar a palavra, e muitas pessoas voltaram a andar os caminhos do Senhor. Então eu acho que é um tempo propício para nós ficarmos firmes na palavra do Senhor. A evidência dos tempos são fins mesmo, e tudo que está acontecendo é cenário de coisas que a Bíblia estava prevendo. Nos últimos dias ia acontecer, Aquele que conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos diz: Jesus em sua vida e morte revelou o quanto o Pai se importa com os nossos sofrimentos. Então nós não estamos passando por essa crise descobertos, meus irmãos. Deus está lá e temos a quem recorrer. E o próprio Senhor diz: há necessidade que eu vá para preparar lugar para vocês. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 3, ele diz: Cristo nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito.
Contudo, nesse mundo de sofrimento, Deus revela seu amor e cuidado. E ele diz lá: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. Então, meus queridos irmãos, eu acho que mais do que nunca é um chamado para os crentes a uma retomada de atitude, vamos dizer assim, de postura, de compromisso com Deus, para a gente presenciar, se o momento é angustiante lá fora, a gente presenciar a evidência de Deus aqui dentro, na nossa vida, ver o sobrenatural de Deus agir na nossa vida, meu irmão. Não é verdade? As coisas horríveis estão acontecendo fora, no cenário do mundo, e a igreja sempre foi assim. Vamos ver a igreja primitiva e os momentos, e dentro da igreja a sobrenaturalidade acontecendo de forma grandiosa, gente sendo curada, pessoas sendo restabelecidas e tal, aquela coisa gostosa, a comunhão dos irmãos. Amém, meus queridos? Então é um tempo de nós, ao invés de protestar, de fazer, não, vamos unir as forças e vamos clamar a Jesus Cristo, nosso candidato. Para a gente pensar um pouquinho, né? As pragas sobre as nações lá na antiguidade foram menos desastres naturais ou juízo de Deus? Com certeza era tudo coisa que Deus colocou para evidenciar que Ele era Deus. E as pessoas com o coração rude não conseguiram ver, né? E foram muitas, 10 pragas e tanta coisa, né? Então o grande propósito de Deus em todas as nossas experiências de vida é nos conduzir mais perto dEle, meus irmãos. Isso é importante, O grande propósito de Deus em tudo isso é nos conduzir mais próximo dEle. É fácil? Não é fácil, é difícil. Porque às vezes a gente tem momentos, eu já não sei se com os irmãos aconteceu, mas tem momentos que você cai de joelho e não tem nem palavra. O coração está tão amargurado que... Já me aconteceu isso. Tão triste, que a gente fica ali com as palavras e amarga, e aquela angústia, e vai até o mover do Espírito para a gente começar a fazer que nem Ana, mexer com os lábios ali, né? Há momentos em que o Senhor retira a presença e permite que as consequências naturais do pecado aconteçam. E a gente vai ver lá, naquele momento lá no deserto, onde deu aquele problema lá, e aquela invasão de serpentes e tal, e aí, para ter um subterfúgio, colocou lá uma serpente de ouro. Quem tinha ainda coragem de olhar, ainda era sarado. Veja como Deus é maravilhoso. Ele poderia, né, esse povo rebelde que vai morrer tudo aí, mas faz uma serpente de ouro, e aquele que tiver olhando lá ainda vai ser sarado. Então Deus tem uma alternativa, meus irmãos. Deus não quer que ninguém se perca, né? A bem da verdade, Deus quer que todos nós nos salvemos. Nós é que temos o coração muito rude. E hoje cabe muito bem isso aqui que nós vamos falar. A esperança não é o desejo vão ou um anseio vago por um amanhã melhor. Paulo declarou que tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela ciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança lá na eternidade. Romanos 15, 4. Já estamos chegando aí para o final já, meus irmãos. E o apóstolo foi um camarada que ele tinha café no bule para falar, né? Foi espancado, foi injuriado. Os próprios irmãos, que esse camarada vem andando com nós sem vergonha, que vivia correndo atrás de nós e agora está aí dando uma de... É como, tipo quando você se converte, chega na tua família. Depois que aprontou um monte, agora vai virar crente, né?
Eu creio que Paulo foi a mesma coisa. Depois que você andou atrás de nós, matando todos os nossos irmãos, agora vem aí, falar de Jesus. Quem é você para falar de Jesus, rapaz? Lava essa boca aí, né? Mas deixou um legado grande, né, de toda a igreja, a fundamentação da igreja, nas suas epístolas, cartas. Ele foi o camarada que hoje nós desfrutamos desse legado de uma forma, e Deus não permitiu que ninguém mais escrevesse mais nada, que estava tudo pronto já, né? Ele só foi o remate. Às vezes eu fico pensando, veja como Deus é tremendo mesmo, né? Usou um camarada que anteriormente era repudiado e deixou um legado muito grande. Mesmo assim, ele escreveu aos cristãos em Roma, que estavam enfrentando momentos difíceis, porque naquele momento o pessoal que ficou ali em Roma, os cristãos estavam, como diz, o couro estava comendo lá, né? Prendendo, matando e fazendo tantas coisas. E o Deus da esperança nos encha de alegria, né, meus irmãos? E a paz na fé nossa, de vocês, tem para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, ele vai dando essa motivação para nós. As promessas de Deus, elas revelam esperança para hoje, amanhã e eternamente. Porque conforme o pastor leu, o nosso reino não é aqui. Nós não somos daqui, né? Nós somos estrangeiros. Nós somos, peregrinos em terras terráqueas aqui, né? Nós somos seres celestiais. E às vezes a gente se perde nessa verdade tão bonita e acaba querendo obter tantas coisas terrenas, né? A gente viaja muito nessa terra e fica, às vezes, muito distante da terra celestial. Para nós concluir, vivemos em um mundo ferido, doença, sofrimento, problemas, pobreza, enfermidade, que aflige tanto aqueles que são justos como os injustos. O pau quebra geral, indistintivamente. Mas há uma diferença. Aqueles que depositam sua fé em Deus são cheios de esperança. Amém, meus irmãos? Que nós possamos, diante dessa coisa que está aí, que nós sejamos o povo esperançoso. Se é Pedro, João, Antônio, Yolanda, não. Que a gente tenha essa convicção para poder passar. Porque tem pessoas que são extremistas, né? Eu falo isso porque na família eu tenho uns camaradas, vizinhos ali, pessoas que a gente conhece, e no WhatsApp a gente acaba recebendo tanta coisa, e eu fico neutro, eu não respondo nada, fico na minha. Mas quando eu tenho a oportunidade, eu expresso a minha. Eu falo, não, o meu partido é do PJC. Nossas esperanças está firmada, ancorada em Deus, que nunca nos desaponta. Está enraizada naquele que está conosco em nossas provações e nas nossas dificuldades. E ainda fundamentada no Cristo, que um dia assumiu a forma humana, que nos atende e nos fortalece em nossas provações. Ele se identifica conosco em nossas lágrimas e consola nosso coração. Veio para nós proporcionar a esperança de um amanhã melhor, não no padrão do homem, mas no padrão dos céus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos encoraje para nós procedermos assim, diante das dificuldades. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Tá bom. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante de todas as circunstâncias e a palavra que hoje nós aqui fomos agraciados, que seja aplicada na sua amplitude, Pai, para que nós possamos
receber essa porção da tua palavra e fazermos a diferença realmente. Que a esperança esteja respaldada somente no Senhor. Nesse momento onde pessoas estão angustiadas, agoniadas, pessoas com incertezas, que esse bálsamo de Jesus possa estabelecer nessa gente também, Senhor, no nosso coração, e todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Nos conceda uma noite abençoada e um restante de semana guardado pelas tuas poderosas mãos. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Faustino. Boa noite, amados irmãos. Boa noite, igreja. Então, para a glória de Deus, para fortalecer a minha fé e a sua ainda mais no Senhor, né? Porque hoje mesmo eu estava refletindo a hora que eu estava orando e falando, meu Deus, né? É tanta gente desesperada, tanta gente inconformada com o que está acontecendo. Mas Deus nunca deixou ninguém, nenhum de nós abandonado, e nunca deixou nós perecer. Deus diz assim que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Você tem que, irmão, buscar fé. Porque o que nos deixa vivo, em pé, e o que nos dá coragem para outro dia, é confiar em Deus, que Ele nos acrescenta cada vez mais fé. Porque é a fé que faz nós vencer os montes, né? Os montes de problema, tempestade que vem em nossas vidas. Então, eu estava ali, né, vendo a mensagem do pastor, o Espírito Santo me tocando. Eu falei, não, Senhor, eu vou pedir, né, oportunidade, eu vou lá testemunhar. Porque faz tempo que eu não testemunho, e Deus tem dado tanto, tanto, tanto. Só o fato de levantar, estar em pé, já é um testemunho. Né, irmãos? Então, para o glória do Senhor Jesus, fortaleça a tua fé nessa noite, amado. Não vai embora achando que você está só, vazio, porque o Espírito Santo está em você e Deus está contigo. Deus não fez uma nação para morrer. Deus fez uma nação para louvá-lo. Exaltá-lo toda hora, todo dia, todo segundo de nossas vidas, irmãos. Porque a partir do momento que Deus permitir que nós caia num caixão, nós assim ainda estaremos na glória se estivermos no Senhor. Agora, aqueles que não têm esperança lá fora, no mundo, eles não têm o que nós temos, essa oportunidade de ouvir a mensagem que é o alimento para nós, que é a palavra de Deus. Então, saia daqui feliz, louvando o Senhor, agradecendo por cada segundo de vida que nós temos. Pode vir guerra, pode vir rumores, pode vir tempestade, pode a coisa ficar cada vez pior, como o pastor ali falou. Mas eu digo uma coisa para você, nós lemos a palavra de Deus, tem tantos, né, passagens de tantas pessoas servindo ao Senhor, que pela fé confiaram no Senhor, o Senhor mandou os anjos e repreendeu os demônios, e eles estão hoje, né, sendo para nós testemunho para nós viver a fé cada vez mais. Então, irmãos, e eu passei mal domingo, eu queria estar aqui no culto da noite, eu estive de manhã, passei mal, eu não sei o que eu comi que me fez mal. E eu começou uma dor no meu corpo, e eu me senti mal e oprimida. Falei, Jesus amado, né, me cura, né? Eu não sei o que está em mim, Pai, põe para fora o que tiver, porque eu quero ficar bem. E eu comecei a passar mal. E quando eu fiz esse pedido ao Senhor, eu fui para o banheiro e só Deus, pela misericórdia, voltou todo o almoço, voltou tudo que eu tinha comido. Mas, irmão, sabe que a gente às vezes passa essas lutas, a opressão inimiga. A opressão do inimigo, porque nós estamos travando lutas espirituais. Não é luta de dizer, eu quero mais, eu quero poder, porque o poder ou a ganância vem do homem, não é? Deus fala assim que Ele dá livre-arbítrio para nós. E às vezes a gente tem, né, tanto, porque nós temos o Senhor que é tanto, que nós já temos, né, a nossa glória lá no céu, e às vezes a gente fica olhando as coisas desse mundo, que diz o pastor, tudo passageiro. E quando eu pedi isso para o Senhor me fez ver que nós não precisamos tanto, nós precisamos ter fé e agir a nossa fé. Haja a tua fé, irmãos. Independente de estar um caos lá fora, aqui dentro está o Espírito Santo. Em cada um. E é através do Espírito Santo que nós temos que vencer a nossa fé, buscando no Senhor. Não buscando em homens, não. Porque os homens não vão fazer nada por nós. Quem vai fazer é Deus. Se Ele permitiu, né, que o Lula estivesse lá, nós não sabemos o que vai vir daqui para frente. Mas que nem diz, nós não esperamos melhoras, porque a nossa melhora vem do Senhor, mas do homem não vem melhora, não adianta esperar. A não ser, irmãos, que todo o joelho se dobre, todo o joelho crame o nome do Senhor. Aí nós vamos ver melhoras no nosso país e no mundo inteiro. Mas enquanto não houver humilhação da parte do ser humano, de nós, todos, Deus não pode mudar. Porque Deus quer toda a honra, toda a glória somente a Ele, não a homem nenhum.
Então, irmãos, vamos se render, vamos buscar, vamos realmente, esse testemunho que eu estou dando para vocês, que Jesus fez eu voltar tudo que eu tinha comido para mostrar para mim que nós somos um vaso vazio. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Sem Ele, sem Jesus Cristo, que já fez uma maior entrega total, que foi a sua vida por nós não merecíamos estar aqui, irmãos. Nós não merecia. Se nós estamos aqui é porque nós temos a graça do Senhor nos dando fôlego de vida para nós pensar o que diz a palavra do Senhor. E Deus me tocou ali para falar isso. Vamos buscar mais na palavra, vamos ler mais a palavra, vamos sustentar mais na palavra, porque o que vai ficar fazendo você e eu continuar em pé e lutando e vivendo é nosso trabalho, é fé em Deus e a palavra de Deus. Então, o que você ouviu aqui da palavra, né, que o anjo de Deus veio colocar ali, né, porque eu acho que os homens de Deus são anjos de Deus na terra. Porque eles vêm pregar o que Deus manda na palavra. Eles não vêm pregar do que eles querem, mas é a palavra de Deus. Então, ouça nessa noite. O Espírito Santo me tocou tanto ali para falar sobre isso. Você não está só. O Espírito Santo me move para andar, para falar, para comer, para agir. Nós não estamos só. E quando nós achamos que estamos deprimentes, né, ofuscante, o Espírito Santo vem e nos lembra a palavra. E quando nós comemos a palavra, nós chegamos a estar no nosso coração e nossa mente, e nós falamos, o inimigo bate a retirada. Nós precisamos orar para aqueles que estão entrando no poder e aqueles que ainda estão para sair do poder. Para que Deus continue fazendo, né, a nação ser uma nação forte. E o Brasil é uma nação forte. O Brasil, Deus ama muito esse Brasil. Porque por mais que nós passamos guerra, rumores de guerra lá fora, nós ainda temos o Senhor Jesus nos, né, calçando com a palavra, usando vasos para interceder por outros. Irmão, você é um crente valente nessa noite, se levante e lute, ore, busque do Senhor. Não podemos só sentar no banco da igreja aqui, nas cadeiras aqui, e sair daqui da mesma forma. Nós temos que sair daqui renovado pelo Espírito Santo, a buscar, lutar através da palavra. Eu digo nessa noite, se você ama teu próximo, ama teu vizinho, ama teu irmão, ora por ele, prega a palavra e fala, Senhor, se é da tua vontade, usa eu como teu vaso. E eu vou fazer o que o Senhor quer. Se é para falar, é a tua palavra que eu vou falar. Quem vai fazer é o Espírito Santo. Porque nós não fazemos nada. Nós somos só um vaso usado pela misericórdia de Deus. Quem vai fazer é o Espírito Santo na minha, na tua vida e naqueles que estão precisando. Porque agora o Brasil está gemendo. Por quê? Porque precisamos ser vasos usados pelo Senhor. Então, deixe-se usar, irmão. Eu não estive aqui domingo, mas de manhã eu estive aqui, foi glória, foi bênção. Deus me sustentou para ficar o dia inteiro sustentada. Precisamos estar aqui na quarta? Venha, irmão, você que está em casa, venha se alimentar, venha se sustentar da palavra do Senhor, porque você sai daqui renovado, cheio do Espírito Santo para lutar lá fora. Porque, que nem diz o pastor, hoje está difícil, amanhã pode ficar mais pior. Se você não tiver recalçado na palavra do Senhor, você não fica em pé. Nós só precisamos ficar em pé, sustentado na palavra do Senhor. E todo o louvor, toda a honra, toda a glória tem que ser dada somente a Ele. Tá bom, irmão? E para o glória ao Senhor, estou liberta e estou curada. Amém? Vamos terminar uma oração, irmãos. Fica aqui, irmão Nedir. Vamos ficar em pé. É um testemunho de fé, que a gente vê na vida dela, fé na filha, no esposo, em toda a família. Então, esse testemunho é muito importante. Nós temos que crer pela fé e andar pela fé. Maior o que está em nós do que está no mundo. Amém? Pai, nós te louvamos por esse testemunho da irmã Nedir, pela palavra que o pastor Mauro trouxe, pelos motivos de oração que nós entregamos diante do Senhor, pelos louvores que cantamos ao Senhor e pelas ofertas que dedicamos ao Senhor também, ó Pai. Que o Senhor abençoe esse restante de semana, que possamos andar pela fé confiante no Senhor, agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém.